Vá comigo para o livro de Josué, capítulo de número 13, versículo 1. Depois eu vou ler 1 Coríntios, capítulo 9, Wesley. Mas vamos começar com o livro de Josué. Joshua. A Bíblia é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Josué é o livro das melhores coisas. É comparado com o livro de Efésios no Novo Testamento. Quando você lê o livro de Efésios, você vê o livro das melhores coisas. O livro de Hebreus são os livros das melhores coisas. E este aqui é o livro das melhores coisas. Diz assim, Josué capítulo 13, versículo 1. O único versículo que eu vou ler desse texto é esse. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Lê comigo a versão da tela, por favor, se você pode. 1, 2, 3. Sendo Josué já velho de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Pode sentar, por favor. Este texto é um dos que mais me deixam triste na minha vida. Domingo eu falei aqui um pouco sobre a necessidade de nós investirmos, talvez fazendo uma comparação, hoje as pessoas chamariam isso de moeda podre. Existem vários tipos de investimento, vários níveis de risco dentro desses investimentos. E no domingo eu contei a história de um profeta Jeremias que estava preso e o seu primo procurou ele para ele comprar uma terra que seria sequestrada pelos babilônios. Ou seja, Jeremias, por causa de uma direção de Deus, ele fez um investimento que ninguém da época faria, porque era uma loucura, era uma doidice. Mas ele fez um investimento, ele confiou numa palavra de Deus. Ele comprou uma terra que daqui a pouco ia ser devolvida para ele. E ele confessou: nessa terra ainda vai haver colheita, vai haver semeadura. E ele tomou uma decisão, e o meu tópico domingo foi: invista no seu segundo semestre. Nós estamos na metade do ano, irmãos. Para algumas pessoas o ano já acabou. Para algumas pessoas a vida já acabou. Eu queria te perguntar, o que você quer ouvir lá no final? Qual que é a declaração que você quer ouvir em dezembro? O que você quer ouvir no final? No final de quê? De 2022? No final de quê? No final da vida. Para algumas pessoas aqui, olha, a sua senha não vai demorar muito não, tá? Alguém falou misericórdia. Tem pessoas que estão partindo todos os dias. A sua senha pode ser a próxima, você não sabe. E o que você quer ouvir no final? Olha o que Deus disse para Josué no final. Josué já estava partindo dessa para uma melhor. Josué já estava com um pé na casca de banana e outro na cova. E eu subi nesse monte, e Deus levou este homem neste monte, pôs a mão no ombro dele, no pescoço dele, e falou: ô Josué, cara, eu esperava mais de você. Eu imagino Deus chamando Josué. Que Josué que é esse? O cara que teve a responsabilidade de substituir Moisés. Josué, ele estava no santo lugar, enquanto Moisés estava no santo dos santos. Deixa-me te dar uma informação teológica. Antes do tabernáculo ser horizontal, ele era vertical. O átrio era onde o povo estava, onde todo mundo poderia ir. O santo lugar é onde Josué ouviu de Moisés: olha, você não pode passar desse ponto. Tinha um limite entre o átrio e o santo lugar. Tinha uma cerca espiritual que quem passasse morreria. Tinha um limite que Deus colocou. Ok, mas Josué já podia ir no santo lugar. Mas no santo do santo ele não poderia ir. Mas ele, com aquela idade, acompanhando Moisés, ele já tinha tido uma experiência incrível.
Aí daqui a pouco Deus chama ele e fala assim: ô Josué, agora Moisés já é morto e você vai ser responsável por levar esse povo para a terra prometida. Ele falou: eu? Aí todo mundo sabe o início do texto: seja forte e corajoso. Be bold and strong em inglês. Seja forte e corajoso. Aí daqui a pouco ele fala assim: seja forte e muito corajoso. Ele estava falando ali de 3 atitudes que você tem que ser forte e corajoso. A primeira é: você não pode se apartar da Bíblia, da lei. Você tem que ter coragem para viver esse princípio. Segundo, você tem que ter muita coragem para você guiar pessoas. Você tem que ser muito corajoso para você liderar. Porque covarde não lidera. Ponto final. Terceiro, ele disse: seja muito forte, muito corajoso. Por quê? Porque você não pode temer o que você viu lá. Que terra boa não está desocupada. Tem gigante lá. Então ele falou: cara, você tem que ser forte e corajoso. Forte, corajoso, muito forte e corajoso. Porque ele estava ali administrando emoções, sentimentos que talvez fosse prejudicá-lo a entrar no lugar da promessa, a entrar num casamento bom, a entrar numa vida regular espiritual, numa vida diária de oração. Tem que ser forte e corajoso. Você tem que meditar na lei todos os dias. Você não pode esquecer do que você ouviu de Moisés. Ele disse: você não pode se acovardar em liderar pessoas. Você vai ser criticado, você vai ser perseguido, vai ser difícil, porque a geração do deserto é pior do que a geração do Egito. Aí daqui a pouco ele disse: você tem que ter coragem, porque você já viu as pedreiras que tem do lado de lá. Porque tem gente que não imagina, cara. Tem gente que não imagina o que está pegando do lado de lá. Mas Josué, ele enfrentou o desafio. Aí de repente, eu vi lá também o Rio Jordão. Não é um riozinho, irmãos, é um riozão. A Bíblia diz, na sua originalidade, que foi na época de cheia. Olha a diferença de Moisés para Josué. Moisés ergueu o cajado e o mar vermelho se abriu. Uau! Incrível! Todo mundo fica doido com esse trem. Mas Josué não teve isso. Josué foi desafiado porque Deus já estava trabalhando na criatura e não mais apenas na criação. Todo mundo sabe que Josué significa enviado, é uma tipologia de Cristo. E este homem chamado Josué, ele não foi tão desafiado como Pedro lá no Novo Testamento, a andar sobre as águas, mas ele já subiu de nível do que Moisés tinha passado. O que Moisés passou? Moisés passou em terra seca, diante de um mar que estava aberto. Glória a Deus. Mas Josué, ele teve que pisar na água para o Rio Jordão abrir. É outro nível, irmãos. Não é como um Pedro que teve que andar sobre as águas. Mas eu estou falando de Josué, que não é um Pedro, mas que também não é um Moisés. Moisés foi um homem gigante, mas Josué, ele venceu batalhas, ele enfrentou filisteus. No meio deste rio, chamado Rio Jordão, ele para tudo e constrói um altar ao Senhor, e chama aquele lugar de Ebenezer. Até aqui, até nesse momento, até neste ambiente, Deus me abençoou. Deus nos abençoou, até nesse problema. Até a minha filha Olivia já me fez assistir aquele filme do Milagre no Paraíso umas 200 vezes. E essa semana passou de novo, do domingo. Ela falou: papai, o filme, quando eu fui ver, era o Milagre no Paraíso. E quando você assiste aquele filme, você descobre que o milagre não é a menina ser curada. Acontecem milagres ao longo do filme. Acontecem milagres ao longo da sua vida. Acontecem milagres ao longo da semana. A gente que não presta atenção, irmãos. E Moisés, ele conduz o povo até certo ponto, e Josué pega o povo daquele ponto e leva até outro ponto, mas no meio dessa transição, ele diz: até aqui o Senhor nos abençoou, até nesse momento, até nessa dificuldade, até nessa luta, Deus tem nos abençoado. E ele vai lá, toma a terra prometida, luta, enfrenta gigante, ajuda a gerir, a distribuir os montes. Ele, Caleb, fica por último, e de repente os anos passaram. Passou julho, agosto, setembro, outubro, novembro, chega o dezembro dele. E Deus vem, chama ele para uma reunião e fala assim: eu esperava mais de você. Que Deus rígido que é esse? Parece ingratidão da parte de Deus, né? De falar: era para você ter feito muito mais. Tem muita coisa ainda para ser conquistada. Olha só o tanto de terra que tem para ser conquistada.
Aí eu fui entender por que Davi comprou o terreno de Araúna, que hoje é Jerusalém. Por que ele não tomou posse daquilo lá? Por que Davi teve que comprar uma coisa que já era deles? Por que os filisteus ainda ocupam tantos espaços? Por que os jebureus, os amorreus, isso são títulos de espíritos malignos. No meu livro Desafiando Gigantes, eu vou te falar mais sobre isso, mas filisteu é um espírito. Talvez você esteja satisfeito porque você não percebeu ainda que tem espíritos ocupando territórios que deveriam ser seus já agora em julho. Você deveria estar tomando posse agora, enquanto você ainda é jovem, enquanto você tem vida, enquanto você tem energia, enquanto você tem disposição, saúde. Mas você está deixando o tempo passar, Josué. E vai ser ruim demais, irmão, chegar um dia diante de Deus e ele falar assim: Luana, Áquila, Mauro, Lázaro, era para você ter conquistado muito mais. Você fala: eu? Que Deus injusto que é esse? Olha o tanto que eu fiz, Senhor. Olha o meu currículo. Você não está falando com qualquer um. Pera lá, eu sou Josué. Yeshua, o nome dele é Yeshua. Josué, o enviado. Não é qualquer um. E Deus fala: eu esperava muito mais de você, Paulo. Era para você ter conquistado muito mais, mas agora já está tarde. Agora já está, não tem tempo mais. Você vai esperar chegar dezembro para você tomar uma postura, Josué? Você vai esperar chegar novembro para você mudar de comportamento? Eu podia te dar uma lista aqui que a gente ia até domingo de manhã, de razões pelas quais nós não tomamos posse de tudo. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1ª carta aos Coríntios, versículos 24 ao 27, do capítulo 9. 1ª carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao 27. Isso, eu já estou lá em Atenas. Já cheguei em Atenas e estou lá no estádio agora. Lugar horroroso, mas amém. Vi e fui embora para o hotel descansar. Não achei graça nenhuma. Mas o apóstolo Paulo viu muitas atividades olímpicas lá. O apóstolo Paulo viu muitos atletas treinando lá em Atenas. Para ele era comum aquele ambiente. Os atenienses sempre foram muito competitivos. E eu estava lá observando aquela galeria enorme, e isso me remeteu a esse texto aqui, de 1ª carta aos Coríntios, capítulo 9, do 24 ao 27, que diz assim: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Olha que coisa mais óbvia que ele está falando aqui. Gente, vocês não sabem, ele está falando para o povo de Corinto. Ele está falando para o povo de Corinto, vizinho de Atenas. É pouco tempo de ônibus, de cavalo, sei lá. Ele diz assim: presta atenção, você não sabe que de todo mundo que corre nessa jornada da vida, nessa longa estrada da vida, só uma pessoa que ganha o prêmio? Você não está prestando atenção nisso? Que você está correndo uma corrida talvez que você nem esteja preocupado com isso? Ele continua dizendo: corram de tal modo, corram de tal maneira que você alcance o prêmio. Volta lá ao anterior, por favor. Corram de tal modo que você alcance o prêmio. Viva de tal modo que você vá vencer. Dedique-se de tal modo, sabe? Corra, vira um Usain Bolt, endorre da cabeça, vai competir. Ele está falando isso. Você precisa de se dedicar, de se entregar de tal modo que você ganhe. Mas tem uma turma que lá no estádio eles estão passeando. Eles estão fazendo trote, quando é para dar um tiro de 100 e aquele negócio ser uma loucura. Esses dias eu estava na academia e um moço estragou a esteira do meu lado. Eu falei: sangue de Jesus tem poder no ser, moço? Porque ele colocou o negócio na velocidade tão alta, e eu lá assim, irmãos, ó, tipo, deixa a vida me levar. Eu estava assim, olha, caminhando eu vou para Gará. E o cara chegou lá, um cara alto,
tipo eu assim, sabe, barriga negativa, e ele começou a correr já. Eu falei, gente, esse cara é esquisito. Bateu uma inveja, sabe, assim, uma invejinha. Eu sei que tem gente aí que fez dar curto-circuito na esteira, estou sabendo, que estragou para não usar, mas o moço começou a correr de uma forma que ele estragou a esteira, de tanta velocidade que ele colocou. Eu falei, rapaz, você estava quase voando. Um dia eu morava perto daquela avenida que tem na Cristiano Machado ali, que chega lá em Sabará, como é que chama? José Cândido. Um dia eu estava na José Cândido, 7 horas da manhã, eu estava um pouco melhor do que hoje, fazendo o meu Cooper diário, e eu estava andando ali a uns sempre 10, sempre 20 por hora, bem devagar. E de repente passou uma pessoa, uma embala passou perto de mim. Eu falei, ô moço. Ele parou, eu queria brincar com ele, sabe? Ele parou assim, eu falei, cara, toma cuidado. Ele falou assim, por quê? Eu falei, tem um radar aqui, esse radar vai te... E eu fico pensando que é desse jeito que a gente tinha que correr a corrida da vida, sabe? Para que a gente alcance o prêmio. Mas a gente vai devagar, irmãos. É melhor devagar e sempre, pastor. Você não sabe quanto tempo você tem ainda, poxa. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, irmão. Você não sabe quanto tempo você tem ainda. Você não sabe quanto tempo o seu cônjuge tem ainda. Você não sabe quanto tempo de vida o seu filho tem ainda. Corre essa corrida de uma maneira que você vai alcançar o prêmio. Aí o apóstolo Paulo continua dizendo uma coisa óbvia aqui para os coríntios, não os corintianos, tá, irmão? Não é corintiano, é a igreja de Corinto. Ele diz aqui, todos os que competem nos jogos se submetem ao treinamento rigoroso. Lá depois ele fala, para obter a coroa, que logo perece, isso passa, essa coroa, ela perece. Aí ele continua dizendo, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Nós fazemos as coisas, seja o que for, nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Muitas vezes essa coroa tem formato, sabe de quê, irmão? De cicatriz, porque no céu, cicatriz vale muito mais do que medalha. No céu, cicatriz vale mais que medalha. Jesus foi coroado com a coroa de espinho, para você ser coroado com a coroa de glória. E nós precisamos entender que talvez falta um pouco de dedicação, falta um pouco de foco, falta um pouco de ser um pouco, talvez mais rigoroso conosco mesmo, sabe? Porque existe uma geração, irmão, que tem lambido as suas próprias feridas. Eu vou chegar lá, mas eu preciso terminar de ler esse texto, que só ele já é uma pregação. O versículo 26 diz assim, sendo assim, entretanto, não corra como quem corre sem um objetivo, sem um alvo. Qual que é o seu alvo? Eu não luto como quem esmurra no ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. A primeira característica, eu vou pegar essa chave aqui. A primeira característica de quem pode ouvir no final, você poderia ter ido mais longe, esperava mais de você. Um dos problemas mais pontuais é o último sucesso. O seu último sucesso pode ser a causa do seu próximo fracasso. Ele diz aqui, depois de ter pregado, eu mesmo posso ser reprovado. Depois de ter liderado, eu mesmo posso ser reprovado. Irmão, sucesso não significa aprovação. Conecte-se comigo, por favor. Sucesso não significa aprovação. Eu conheço gente de sucesso que são reprovados, que serão reprovados pelo Senhor. Eu tenho colegas ministeriais, eu tenho amigos empresários que estão alcançando, galgando sucesso, mas sem aprovação de Deus, sem aprovação do filho, sem aprovação da esposa. E muitas pessoas, por causa do sucesso que tiveram, estão se acomodando. Eu te levo para a minha segunda justificativa, que é a maldição do contentamento. Espera aí, pastor, você está dizendo que eu tenho que ficar descontente? Não. Você se alegra sempre, ok? A Bíblia diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Rejoice, alegre-se. Alegrai-vos é um mandamento.
Agora, existe uma praga chamada contentamento que tem feito muita gente parar antes da hora. Tem feito muita gente se acostumar com aquilo que não é de Deus para a vida delas. Você e sua casa servindo ao Senhor não é só você e seus filhos e sua esposa. É você e seus primos, os seus tios, as suas tias. Para onde que essa turma está indo, Josué? Agora você já é velho. Era para você ter conquistado a sua família toda para Jesus. Por que você não abriu uma célula? Por que você não convidou essas pessoas para ir para o culto? Por que, Josué? Por que você não leu a Bíblia? Por que você não deu mais exemplo? Agora já é tarde, você já está velho, agora você não consegue mais. Porque você se contentou que o Auxílio Brasil passou para 600 e não só 400 até dezembro. Isso não enche um tanque de gasolina, irmão. Era para você conquistar muito mais. Pastor, você está falando de triunfalismo? Não, eu estou te falando que Deus pode chegar para você e por causa do seu contentamento, por causa de uma teologia escapista. Eu falei aqui domingo, você que não veio, Jesus tem mais interesse de que o céu desça do que a igreja suba. Porque se o céu desce, toda a sociedade é influenciada, mas se a igreja sobe, vai ser um caos. Um dia a igreja vai subir, vai desaparecer e vai ser um caos, mas está na hora do céu descer, irmão. Está na hora do céu descer na sua casa, está na hora do céu descer na sua empresa, no seu negócio. Eu vou contar de novo uma história da minha barbearia. Logo, logo ele vai estar aqui, em nome de Jesus. Eu falo dele e falo de vocês para ele, dele para vocês. Eu falei, cara, você põe a mão na cabeça de todo mundo que entra aqui. Eu falei isso pro Gil sábado. Falei, cara, a sua profissão é linda, sabe por quê? Porque você faz uma coisa que eu gostaria de fazer, é pôr a mão na cabeça de todo mundo. Porque eu não tenho esse privilégio de pôr as mãos na cabeça das pessoas e elas ainda te pagam. Sai feliz. Você já pensou? Todo mundo que você põe a mão na cabeça, você liberar uma vida, você liberar uma ministração. A cabeça, irmãos, é uma parte muito importante do nosso corpo. Falei, cara, é lindo demais o que você faz, é um privilégio, você tem que celebrar isso. Ele falou, é mesmo. E tem gente que me deu uns testemunhos. Eu falei para ele hoje, eu falei, cara, eu queria fazer o que você faz, mas eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Nós não podemos nos contentar, irmãos. Nós podemos passar para o próximo nível. Nós podemos ir um nível a mais, nós podemos alcançar o prêmio de uma coroa que não é corruptível. Mas ainda tem, depois de último sucesso, depois de contentamento, tem a procrastinação. A gente já ouviu uma mensagem sobre isso aqui recentemente. Procrastinação é empurrar com a barriga. É um pecado, está na Bíblia. Procrastinar é empurrar com a barriga. O preguiçoso disse, nunca faça amanhã o que você pode fazer depois da manhã. Ué. Josué, nunca faça amanhã o que você pode deixar para fazer depois da manhã, só que o tempo está passando. E você está empurrando com a barriga, procrastinando. Eu podia falar sobre procrastinação aqui, mas nós já aprendemos. Amanhã eu faço. A Bíblia diz assim, olha, isso foi Moisés orando nos Salmos. Senhor, ensina-nos a contar os dias, para que alcancemos sabedoria. As pessoas sábias são pessoas que sabem contar os dias. A gente tem o hábito de fazer festa de aniversário, celebrar o ano, mas as pessoas sábias, elas contam os dias. Hoje é tudo que você tem, praticamente. Ontem já foi, amanhã não existe. Não deixa para fazer amanhã o que você devia ter feito ontem. Vai lá, irmão, e faça o que você tem que fazer. Até coisa errada, Jesus falou para Judas assim, Judas, faça rápido o que você tem que fazer.
Se coisa errada tem que fazer rápido, pensa coisa certa. Né, irmão? Vai lá logo, resolve isso logo. Porque o procrastinador, ele pode ouvir de Deus no final assim: eu esperava mais de você. Da mesma forma que o que contentou e o que achou que bombou ano passado, antes da pandemia, tem gente que vem para mim e conta história de 10 anos atrás. Pastor, eu sou da época. E glória a Deus por isso, irmãos. Deus era, Deus é e Deus há de vir. Você parou no Deus era. O que você fez ontem não justifica a falta do que você tem que fazer hoje. Vai pregar o evangelho, vai ganhar alma para Jesus, vai atualizar o seu currículo, vai fazer a caminhada, vai melhorar as coisas na sua casa, reboca uma parede, passa uma tinta, comece, faça alguma coisa, comece pequeno mesmo, como nós já aprendemos aqui na direção divina, mas não procrastina não, porque você não sabe quando o seu nome vai ser chamado, Josué. Eu podia falar aqui também de distração. O que é distração, pastor? Distração é um jeito que os romanos matavam pessoas de uma forma cruel, lá na Idade Média. Eles amarravam um cavalo no braço esquerdo, um cavalo no braço direito, um cavalo na perna esquerda e um cavalo na perna direita, e de repente eles batiam nos 4 cavalos ao mesmo tempo e ali havia uma distração. Eu costumo dizer que distração mata. Por que distração mata? Porque todo distraído vai dizer ou se sentir que foi traído. Distração. Tração, atração, te aproxima, distração te distancia. A distração, ela faz com que você perca o foco. O apóstolo Paulo diz assim: poxa vida, o Demas amou demais este século. Por que Demas amou demais esse século? Porque ele se distraiu lá na Macedônia. Tinha muitas luzes, tinha muita coisa boa acontecendo. Estava uma festa que só. Ou problemas. Você não sabe, quando você assiste televisão, 99% não é entretenimento, é distração. Não é entretenimento, irmão, é distração. Talvez você esteja distraído exatamente agora na hora da mensagem. Tem gente que fica olhando para o celular, batendo papo. Distraído. Seu filho está se acabando dentro de casa, você está distraído. Não, eu não estou prestando atenção. Porque você está distraído. Distração mata. Jesus tinha na cara dele que ele estava indo para Jerusalém. A intrépida resolução de que ele ia para Jerusalém estava na cara. Mas o distraído, você não sabe nada, você não consegue ver. Tem gente que está na cara, irmão, que vai dar certo, que vai fluir, mas tem gente que você nem sabe. Tem gente que se distrai de uma tal forma que a identidade dessa pessoa é totalmente corrompida. Eu contei isso lá em Salvador semana passada, que quando Da Vinci foi pintar o quadro da Santa Ceia, foi ele mesmo que fez essa arte. Ele buscou arquétipos, pessoas que comunicavam com seu visagismo, com a sua fisionomia, o caráter dos apóstolos. O primeiro que ele achou foi Jesus, que não é difícil achar Jesus por aí. Tem muitos. Está cheio de Jesus nesse auditório, para a glória de Deus. Tem Jesus aqui na frente, Jesus no meio, tem Jesus atrás. Tem muito Jesus por aí, irmão, gente com cara de Jesus, sabe? É bonito você encontrar pessoas assim. Aí ele foi encontrando Tiago, João, foi encontrando Bartolomeu, foi encontrando a turma. E a cada dia ele trazia uma pessoa para o seu lugar de arte, pintava lá a face de alguém e colocava. Imagina, ele achou um homem com um aspecto bem rústico e colocou em Pedro. Ele achou um homem com um aspecto mais culto e colocou em Lucas, que era um professor de universidade. Ele achou um cara como João, que era uma pessoa bem assim, emotiva, sabe? Uma pessoa coração, uma pessoa com os olhos meigos.
E ele foi achando, mas quando chegou a hora de Judas, ele não encontrou. E ele ficou por meses buscando um Judas. Só faltava Judas. Isso é história, é ciência, não é uma parábola. Depois de meses ele encontrou um homem que servia para ser o Judas, um mendigo. E na entrevista ele descobriu que o mesmo que tinha sido Jesus, agora está servindo para ser Judas. A distração pode fazer Jesus virar Judas. A distração pode fazer um anjo virar demônio. A distração pode fazer um crente, um cristão virar um profano, um incrédulo. A distração pode fazer alguém que hoje ouve o evangelho com prazer e alegria se transformar num anátema, num murmurador, num crítico do evangelho, porque você se distraiu. E muitas vezes isso vem por más influências. Está na minha lista aqui, e eu já estou terminando, viu, irmãos? Estou terminando mesmo. Más influências. Lembra do pão? Pessoas configuram ambientes, cara. Eu falei para um amigo aqui esses dias, eu falei, cara, se você andar com 5 fofoqueiros, você vai ser o 6º. Se você andar com 5 homens de oração, você vai ser o 6º. Se você andar com 5 milionários, você vai ser o 6º. Se você andar com 5 miseráveis, você também vai ser o 6º. As más companhias, elas deterioram os bons costumes. Se você andar com 5 obesos, você vai ficar obeso. É ou não é? É assim. Anda com 5 gente que trabalha, você vai ser o 6º. Você quer saber que caráter você tem? Observe as pessoas que você mais convive. Observem as figuras que estão à sua volta. São espelhos. São pessoas que você se modela nelas, muitas vezes sem perceber. Más influências têm feito pessoas perderem a oportunidade de alcançar aquilo que deveriam alcançar. Muitas dessas são pessoas que a gente chama até de amigos, sabia? Eu não sei você, mas regularmente um amigo vem reclamar que eu mudei, que eu não sou mais a mesma pessoa. E eu digo, por que você não mudou? Por que você continua sendo a mesma pessoa? Porque o evangelho ele é radical e ele é progressivo. A Bíblia diz que quem roubava não roube mais. Quem criticava não critique mais. Quem era preguiçoso não seja mais. Quem mentia não minta mais. Quem era parcial agora seja radical. Porque existe uma geração de más influências. Pessoas que influenciam do lado de dentro, daqui a pouco isso começa a comunicar do lado de fora. Quem são as pessoas que te influenciam? Quem são as influências que você tem? Quem são os seus heróis? Quem são as pessoas que você segue? Um dia eu cheguei para um irmão aqui da igreja, tinha 18 mil pessoas que ele seguia no Instagram. Eu falei, cara, como é que você tem tempo de seguir 18 mil pessoas? Só para selecionar 18 mil pessoas, você já gastou uns 2 anos da sua vida. Não, e para ficar acompanhando esse tanto de futilidades, tanto de besteira que estas pessoas postam? Falei, baixa para 100 em nome de Jesus. Você tem que seguir, você tem que se inspirar, você tem que se modelar em pessoas que estão onde você quer chegar. Para de seguir gente idiota, artista, a pessoa seguir a Anitta, irmãos. Pelo amor de Deus. Um homem seguindo a Anitta, eu falei, o que você... Amém, vamos seguir a mensagem. Pablo Vittar, aí não.
Os feridos são buscados por alguns doentes. Ouça isso que eu vou orar por você. Os feridos são buscados por alguns doentes, não para cura, mas para torná-los mais doentes ainda, mais feridos ainda. Os doentes procuram pessoas feridas para adoecê-los, mas os curados procuram pessoas feridas para curá-los. Quantos curados temos aqui? Fala um amém. Então vai ser uma boa influência. E por fim, a autossabotagem. O apóstolo Paulo disse assim, eu falei isso ali com 2 príncipes agora na minha sala. O apóstolo Paulo disse, eu era menino, eu falava, eu raciocinava e eu pensava. Lá ele já dá uma característica de raciocínio e pensamento, são 2 coisas diferentes. Pensamento é uma coisa, raciocínio é outra. O raciocínio é a administração do pensamento. Porque os pensamentos, eles podem sim ser selecionados. Quando você amadurece. Pensamentos são como produtos numa partilheira. Você vai lá e pega o que você quiser. Por isso a Bíblia diz, pensa nas coisas do alto. Se é bom, se é lícito, tem louvor. Pensa nestas coisas. Selecione bem os seus pensamentos. Amém. Mas o raciocínio é um nível mais fácil ainda, porque é a administração do pensamento, é a gestão do pensamento. O apóstolo Paulo disse, quando eu era um menino, eu pensava como menino, e eu administrava os meus pensamentos como menino, e se eu penso, logo falo, não é existo. Eu atualizei a filosofia, penso, logo falo. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Nós falamos aquilo que o nosso coração está lotado, irmãos. E muitas vezes as pessoas não sabem, Josué não sabe, que o que atrapalhou ele de chegar lá na terra prometida de forma integral foi a autossabotagem. Você é o maior causador de problema que tem na sua vida. Ponto final. E a gente adora ter alguém para a gente culpar. Isso é uma herança do Éden. Adão, a mulher que o Senhor me deu. Eva, foi a serpente, Senhor. Serpente. Dancei. E só o diabo não tem ninguém para culpar, né? Ele é o diabo. Mas a gente adora colocar a culpa nas pessoas, porque a culpa é minha e eu coloco em quem que eu quiser. A culpa é do governo, a culpa é do presidente, a culpa é do pastor, a culpa é das pessoas, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe. Isso é autossabotagem. E você pode sair daqui essa noite, porque ainda tem tempo, irmãos, de você alcançar todas grandiosas e preciosas promessas de Deus para a sua vida. Deus tem promessas que são grandiosas e preciosas. Eu vejo famílias sendo salvas. Eu vejo pessoas sendo libertas, sabe? Eu vejo pessoas prosperando em todos os aspectos. Eu vejo negócios nascendo. Eu vejo pessoas sendo curadas. Eu vejo a igreja transbordando do Espírito Santo. Eu vejo servos comprometidos. Eu vejo lares lotados da presença de Deus, a ponto dos vizinhos baterem na porta e falarem, abre aí, de madrugada, e falar, ora por mim, porque eu sou dessa época que alguém procurava um crente. Eu sou dessa época que as pessoas buscavam um crente. Ora por mim, eu preciso de uma oração. As pessoas buscavam Josué, mas agora Josué, já ficou tarde. Mas nós ainda temos tempo. Vamos orar? Feche os seus olhos. Eu quero, em nome de Jesus, repreender este espírito, este comportamento de último sucesso. Eu profetizo sobre a sua vida que o seu futuro é tão brilhante que o seu passado vai ter vergonha de aparecer. Você vai viver as suas melhores experiências. Eu vou pregar as minhas melhores mensagens. Eu vou escrever os melhores livros. Eu vou abrir os melhores negócios.
eu vou ter as minhas melhores experiências, eu vou conhecer os melhores países ainda, em nome de Jesus Cristo. Eu vou ganhar o maior número de pessoas para Jesus ainda, eu vou abrir muitas igrejas ainda, eu vou conquistar todas as terras. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sirvo um Deus de mais do que abundância, sabe? Eu sirvo um Deus que tem uma expectativa de que o Paulo chegue lá e alcance o prêmio, não um prêmio que é fútil, não um prêmio que é material, não um prêmio que eu não consigo levar para a eternidade, mas um prêmio que Deus vai me abraçar e falar assim: cara, você está de parabéns, você conseguiu, você está de parabéns, você fez o que você tinha que fazer. Você criou o menino do jeito que tinha que criar, você criou suas filhas do jeito que tinha que criar, você abriu, você deu emprego, você influenciou, você ganhou almas, você pregou o evangelho, você orou da forma que tinha que orar, você serviu na igreja da forma que tinha que servir, você correu de tal forma, sem preguiça, sem procrastinação, sem desobediência, sem distração, sem más influências, sem autossabotagem. Você conquistou tudo o que tinha para conquistar. Eu quero desafiar você em nome de Jesus a sair daqui essa noite com esse propósito no seu coração de que eu vou conquistar todas as terras que o Senhor Deus me prometeu. Eu vou conquistar todas as terras que Deus me prometeu. Eu vou conquistar todo o território. Tem gigante, é um sinal que vale a pena. Deus levou o homem no final da vida e falou: cara, eu esperava mais de você, eu não quero ouvir isso no final. Nós estamos na metade do ano de 2022 e nós não vamos deixar nada para trás, irmão. Em nome de Jesus, não vai ficar nada para trás, nem ninguém para trás. Nenhum vai se perder. Eu estou tipo o Dash, o soldado Dash. Ninguém vai ficar para trás. Nenhum soldado ferido vai ficar para trás. Nós vamos buscar todo mundo, nós vamos ganhar almas, nós vamos prosperar. Nenhum centavo que me pertence vai ficar para trás. Em nome de Jesus, nenhum cliente que é meu eu vou deixar perder, porque eu quero tudo que pertence a Deus. E Deus está me usando para tomar posse de volta. Eu ministro sobre sua vida em nome de Jesus. Eu ministro coragem, ousadia. Eu ministro em nome de Jesus coragem, ousadia, força, vigor em nome de Jesus. Vigor, homens em nome de Jesus, volte a ser homem, opere no mais alto nível da sua masculinidade, dá uns tapas na mesa lá, dá uns tapas na mesa da sua casa, fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Chega lá na sua empresa, você que é empresário, dá uns 2 gritos lá, faz uma reunião, manda uns 3, 4 embora, para o resto ficar assim: ó, meu Deus, tem líder aqui. É assim, irmão, endói da cabeça, mas não deixa nada para trás, não tenha medo. Não seja medroso, Josué. Não seja fraco, seja corajoso. Ah, Senhor, mas eu já fiz tanto. O problema é seu, você já fez tanto. Tem muita coisa melhor ainda. Tem coisa mais legal ainda para frente. Irmãos, Deus nos chamou para viver. Este é o melhor tempo. Você sabia? Eu já vou orar. Você sabia que a Bíblia diz isso? A Bíblia diz que reis e profetas queriam ver e ouvir o que estamos vendo e ouvindo. Mas você sabia que esta é a melhor época para estar vivo na terra? De todas as épocas, de todos os séculos, de Adão até aqui, nunca existiu uma época melhor para você estar na terra. Os fatalistas vão dizer: ai, o mundo jaz do maligno, ai, está tudo tenebroso, ai, você viu o médico, você viu o doutor, você viu que tristeza, você viu... Irmão, eu vi isso, mas eu estou vendo um monte de outra coisa boa. Eu vejo anjos se movimentando, eu vejo orações sendo respondidas, eu vejo casamentos sendo restaurados, eu vejo crentes se transformando em crentes ativos, eu vejo pessoas tomando decisão por servir Jesus, eu vejo negócios prosperando, eu vejo pessoas rompendo em fé. É claro, porque eu estou prestando atenção naquilo que Deus está fazendo. E essa que é a minha expectativa, sabe? Algum milagre está vindo em nossa direção. Ah, Josué, você vai ter que descer dessa montanha que eu te trouxe aqui hoje à noite, com coragem. Chama sua esposa, chama seus filhos, faz uma reunião e fala: nós vamos endoidar agora, porque esse semestre nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. Esse semestre é o nosso semestre, em nome de Jesus. E não se importe, porque algumas pessoas vão ficar com inveja, outras pessoas vão ficar com ciúmes, outras pessoas vão falar assim:
Deus do céu. Uma pessoa falou comigo esses dias, foi ontem, está bem, pastor? Eu falei, não. Estou maravilhoso. Eu estou espetacular. Eu estou incrível. Ué. A outra falou um dia, com todo respeito, você é muito bonito. Eu falei, com todo respeito, eu sou bonito? Você está me desrespeitando de falar que eu sou bonito. Eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu sou o próximo Pantera Negra de Hollywood, minha irmã. Porque eu sei o que Deus tem para a minha vida. E se você não acredita nisso, o problema é seu. Se você duvida das promessas de Deus para a minha vida, diga, olha só, irmão, muita gente que tem cercado você nos últimos dias para criticar e falar mal, não se preocupe. É Deus levantando a plateia, porque Deus, quando vai fazer coisas grandes, Ele traz a plateia. Quando foi atravessar o Mar Vermelho, Ele trouxe o Egito inteiro, porque Deus gosta de plateia, e já tem uma plateia pronta para aplaudir, não você, não o seu próximo nível, para aplaudir o que Deus está fazendo. Deus está fazendo, e nós vamos chegar lá, você vai ver. Nós vamos chegar lá, você vai ver. Nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Coragem, seja forte e corajoso, porque nós vamos arrebentar agora em nome de Jesus. Esse semestre é o semestre da nossa vida até então. Vai ter casamento aqui em nome de Jesus. Amém ou não, irmão? Vai ter promoção em nome de Jesus. Para mocinha também, mas vai ter promoção. Irmãos, vai ter bênção em nome de Jesus. Fica de pé e vamos orar. Deus abençoe sua vida. Não vai ficar nada para trás, em nome de Jesus. Deus espera muito de você, por isso que Ele te deu esse potencial. Por isso que Ele te deu essa unção. Por isso que Ele te deu essa inteligência. Eu cheguei lá na barbearia hoje, atrasado, eu falei pro cara assim, eu estava numa reunião agora com a presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Ele falou, sério, você estava lá na presidência da Câmara? Eu falei, eu vou lá de vez em quando orar, expulsar uns demônios, ela me convida, a gente se conhece. Ele, sério, você conhece ela? Nossa, que chique, hein, cara, você estava lá na presidência da Câmara Municipal. Eu falei, chique, o dia que eu estiver no Palácio do Planalto, conversando com o presidente, pondo a mão na cabeça dele, orando por ele, você vai ver, eu falei para ele, você vai ver, daqui uns dias, Deus vai me levar lá na presidência da República, porque eu sou dessa geração, que Deus chamou, irmão, para fazer coisa cabulosa, coisa incrível, coisa de tomar posse da terra e ponto final. Se você duvida, o problema é seu. Deus acreditou em mim, ponto final, irmão. Ah, Paulo, mas você é preto demais para isso? Ótimo, você é pobre demais para isso? Bom também. Ah, você é crente demais para isso? Maravilhoso também. Isso vai comprovar ainda mais que Deus está envolvido naquilo que Ele está fazendo e ponto final. Se você se incomoda com o carro que eu tenho agora, se prepare para o próximo. Amém ou não, irmão? É assim, tem gente que é assim, que se incomoda. Esse dia eu estava com uma blusa, um irmão chegou e falou assim, quase que o dedo dele pegou fogo, sabe? Eu vi assim a inveja, sabe, manifestando. Só não dei para ele porque estava muito frio, ele merecia sentir um frio naquela hora. Mas eu vou comprar uma mais top e vou dar para ele. Ele fala assim, toma isso aqui, porque isso é só pano. A riqueza está aqui dentro. O apóstolo Paulo disse, eu oro para que você seja enriquecido. Enriquecimento é diferente de ficar rico, irmãos. Deus vai te enriquecer nos próximos dias, em nome de Jesus. Vamos orar? Eu queria pregar mais, mas meu tempo acabou. Você vai para casa agora, encorajado. Planeje seu dia de amanhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Já declare os milagres de amanhã. Amanhã eu tenho que fechar um negócio. Amanhã vai dar certo. Amanhã eu vou romper. Amanhã eu vou escrever mais um capítulo. Amanhã, Deus, em nome de Jesus. A Bíblia fala que o homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Está aqui o plano, Senhor. Eu quero ganhar pelo menos uma alma amanhã para o Senhor, pelo menos uma pessoa para Jesus, pelo menos uma pessoa, em nome de Jesus. Eu vou resolver aquela questão, a causa na justiça vai sair amanhã, em nome de Jesus, porque nós estamos nos preparando hoje. A Bíblia diz, santificai-vos hoje, porque amanhã eu vou fazer proezas no meio de vocês. Eu estou pronto hoje, irmãos, porque quem se adianta governa. Diga para o seu vizinho assim, quem se adianta governa. Diga assim, quem se adianta governa. Então nós estamos adiantando, amém ou não? Amém ou não, irmãos?
Josué disse, fica pronto hoje, porque amanhã Deus vai fazer coisas incríveis no meio de vocês. Fica pronto hoje. Já durma vestido. Já durma com a roupa de amanhã. Não é literal não, tá, irmão? Porque tem gente que tem coragem. Estou falando de vestir vitória, amém? Já visto o sorriso? Já acorda assim, olha, no filtro. Porque Deus está fazendo proezas exatamente agora, a seu respeito. Eu queria fazer uma oração específica, antes da gente encerrar a reunião. Você pode vir aqui à frente, Keila? Queria orar por você. Keila está com uma enxaqueca, está sendo tratada. Mas a minha Bíblia diz, irmãos, eu queria algumas irmãs para vir orar junto com ela aqui. A Bíblia diz, a minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz, que Cristo levou sobre si todas as nossas dores. Jesus levou sobre si. Se tem mais alguém enfrentando doença ou enfermidade, aproveita a unção que está aqui. Vem a pastora aqui que eu também orar com ela. Se tem mais alguém enfrentando doença ou enfermidade, vem aqui. Deixa-me te dar um testemunho. Um dia eu fui pregar na igreja que o Lucas Ezequiel participava dela. O Lucas estava o que toca a bateria aqui. Eu só quero testemunhar para você entender que o Espírito Santo faz qualquer coisa. Eu já tive muitas experiências com cura divina. Mas um dia, pastor Lázaro, eu estava pregando e eu preguei 5 minutos sobre o Espírito Santo. Porque eu não tinha muito o que falar dele. Ele mesmo se apresenta, ele mesmo faz o negócio, cara. Aí eu estava lá pregando, McLean. E eu falei, Espírito Santo, dê para nós um pouquinho de demonstração da sua presença. E começou um movimento na igreja, irmãos. As pessoas começaram a orar. De repente eu vi um casal reconciliando. De repente eu vi alguém dizendo que estava com uma dor de cabeça e foi curada. As pessoas vinham ao altar dizendo, aconteceu isso comigo, aconteceu isso comigo. O outro pediu perdão publicamente e as coisas começaram a acontecer. Mas de repente é uma igreja bem grande. Lá a sua igreja lá é enorme, né? Uma igreja grande. E eu estava lá, meu terno de pastor, pregando. De repente a igreja ficou apoteótica. A igreja doidou. E eu não entendi o que estava acontecendo, porque não era o Paulo que estava lá, era o Espírito Santo que estava lá. Não tinha nada a ver comigo. Eu não tinha influência naquilo. Eu sabia que o Espírito Santo que estava lá é o mesmo que está aqui agora. É o mesmo que te cura, é o mesmo que te restaura, é o mesmo que cura um câncer, uma endometriose, é o mesmo que cura uma incapacidade de ter filho, é o mesmo que cura uma dor de cabeça, é o mesmo que cura qualquer coisa, uma pressão alta, é esse que cura. Minha menina de 6 anos já fala, papai, ora por mim. Quando eu falo, filho, dor de cabeça, ela já põe a mão e ora, porque ela acredita nisso, irmãos. E de repente a igreja endoidou a cabeça. Sabe por quê? Porque uma senhora daquela igreja tinha feito uma cirurgia para remover um tumor na perna. E ela ficou incapacitada de andar. E ela entrou naquele culto de cadeira de rodas. E ela foi para o altar correndo. Ela foi curada. Até hoje eu vou lá, aquela mulher está lá naquela igreja, sabia? Porque Deus curou. Sim. Aquela mulher foi curada. Por causa do Paulo? Por causa das pessoas? Não, por causa da pessoa do Espírito Santo. Então eu queria, em nome de Jesus, ela vai dar um testemunho aqui. Ela vai falar assim, gente, o meu médico ficou impressionado. Foi um trem de doido. E ela vai dar um testemunho para o doutor e falar assim, olha, vão lá no culto comigo. É lá no Barreiro. E ele mora não sei aonde, Vila da Serra, Alphaville. Ele vai falar assim, eu vou lá, porque eu quero conhecer esse Deus. Amém, irmãos? Estende as mãos para cá. Nós vamos orar por ela, pelo Caio, por cada pessoa que está aqui, com alguma disfunção física. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu já te agradeço pela cura, Senhor. Pela cura, Senhor. Eu já te agradeço pela cura. Satanás, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós somos a casa de Deus aqui na terra e nós não aceitamos nenhum espírito de doença e enfermidade. A palavra nos diz, Senhor, em Isaías 33, 24, que nenhum morador de Sião dirá, estou enfermo. Deus, eu não aceito,
porque a tua palavra nos promete isso. Então eu repreendo em nome de Jesus este espírito de doença, este espírito de enfermidade. Satanás, pega o que você tem, leva embora de volta para o inferno, porque nós somos sarados em Jesus, nós fomos curados. Por cada chibatada, uma doença, uma enfermidade foi sanada. Por cada chibatada, foram 39 chibatadas. 39, Senhor, isso é um número importante, porque todos os problemas físicos podem vir de 39 princípio ativo, pelo menos, ou apenas. Então, Senhor, para cada uma dor, para cada uma enfermidade, o Senhor levou uma chibatada. Eu ministro aqui agora cura, em nome de Jesus Cristo. Eu ministro aqui agora libertação. Nenhuma dor, nenhuma dor, nenhuma dor, em nome de Jesus Cristo. Porque o Espírito do Senhor está sobre nós. E o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E o sangue de Jesus tem poder. Diga comigo, igreja, assim: o sangue de Jesus tem poder. Diga mais uma vez: o sangue de Jesus tem poder. Amém? Vocês estão curados em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor? Curada em nome de Jesus. Deus visitou o Caio lá. A cirurgia já foi um sucesso. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, família. Vai para casa abençoado. Vai para casa feliz, rompendo em fé. Em nome de Jesus. Domingo nós temos uma reunião muito especial, às 18h30. Queria convidar você, se você pode. Já já nós vamos transmitir os cultos online. Aí você que não pode vir um ou outro, você vai poder acompanhar online. Mas até lá, assista depois no YouTube, no nosso canal. Vamos orar? Fecha os olhos. Vamos orar, fecha os olhos. Pai, obrigado por esta reunião tão especial. Obrigado pelo desafio, pelo encorajamento. Não é à toa que nós viemos de casa, Pai. Deus, eu abençoo a vida agora do Márcio, do Luiz, que vieram lá de Neves, Senhor, para receber uma palavra do Senhor aqui. Olha que bonito, Senhor. Deus, que estes príncipes, ó Pai, que estas princesas que se deslocaram de longe, aqui tem gente de 50 quilômetros de distância, em nome de Jesus, honre a fé dessas pessoas, em nome de Jesus, e que elas voltem para casa com o milagre delas. Que o amor de Deus, que a graça salvadora de Cristo Jesus, que as comunhões e consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Se você crê e recebe essa palavra, vamos terminar com um forte aplauso ao Senhor. Aleluia! Deus te abençoe. Vá para casa sorrindo. Vá para casa feliz.